Bom dia mais uma vez, quinto ano. Agora, as nossas dicas online, elas serão de língua portuguesa. Pegue o seu livro, lá na página 274 é onde começam as nossas atividades. Nós temos um texto, acredite, isso aí é um texto. É um texto infográfico, é uma informação através de um gráfico. E coincidentemente, o assunto que é trabalhado nele também foi o mesmo que nós abordamos lá no nosso vídeo de matemática. Lembra que nós falamos a respeito da reciclagem, que lá tem um texto falando sobre isso, sobre a coleta seletiva? Pois bem, temos aqui nesse texto essas informações. Você deverá ler, são as mesmas que eu falei para vocês, que o azul é o papel, que o vermelho é o plástico, o verde é o vidro, amarelo é o metal reciclado. Novamente, ele não trouxe o lixo orgânico, que eu já falei para vocês, que a lixeira é uma lixeira cinza. Um dado importante, que eu não havia falado com vocês no vídeo de matemática, é que essas cores, elas são uma cor padrão. Em todos os países do mundo é a mesma cor. Ou seja, se você estiver aqui no Brasil, serão essas cores e em outros países também. Muito interessante, né? Lá na página 275, você vai colocar qual é o tema do infográfico. Você vai responder com as suas próprias palavras. Do que está tratando? Não é esse título aí, como separar, não. É o que está sendo tratado no infográfico. Depois você vai completar as frases com dados das informações do infográfico. Super tranquilo. Complete o quadro com materiais reciclados mencionados no infográfico e que você costuma descartar em sua casa. Aí você vai observar quais são e preencher o quadro, lembrando que são 3 de cada. Página 276 é o nosso assunto de gramática. Nós vamos falar sobre crase. De repente você pode falar assim, nunca ouvi falar sobre isso, mas já usou bastante. Crase é aquele sinal gráfico que fica posicionado contrário na letra A. Vamos lá, está assim. Leia a frase e observe a palavra destacada. Cíntia foi à academia. Você percebeu que quando eu falei a academia, parece que eu falei o A 2 vezes? Pois bem, o acento grave, esse sinalzinho contrário aí, sobre a palavra a, indica que há uma contração da preposição a com o artigo. Nós falamos essa semana sobre preposição e eu falei para vocês que ela tinha essas contrações, a junção, né, da preposição com outra classe gramatical. Quando eu junto a preposição mais a artigo, eu tenho um a craseado. Quando ocorre esse tipo de contração, dizemos que há crase, que é o que eu acabei de falar. A crase, ela indica a contração da preposição a com o artigo a, que é um artigo definido, né? A crase deve ser usada antes de palavra feminina. Exemplos: enviei uma carta à sobrinha. Esse ai não seria craseado se eu estivesse usando palavras no masculino. Estou atento às mudanças. Vou à Rússia. É um substantivo próprio e no feminino. Para decidir-se sobre o uso da crase antes de lugares, combine o a, para, na, da ou pela. Se essa combinação for possível, então use crase. Por exemplo, se for possível, vou para a Rússia. O a é craseado. Passou pela Rússia. Também é craseado. Veio da Rússia. Então, usamos a crase em vou à Rússia. Não confunda o uso de a craseado e o a com H. Observe a diferença. O a, ele pode ser artigo ou preposição. O a craseado é a contração da preposição mais o artigo a. E esse a com H é o a do verbo haver, né?
há uma possibilidade de chuva hoje à tarde. Existe uma possibilidade de chuva hoje à tarde. Então, ele é usado em expressões que indicam o tempo decorrido, ou mesmo o tempo em que faz. Veja alguns exemplos. Há 10 anos moro em Paconé. Poconé, né? Daqui a 5 minutos o filme começará. Lá na página 277 você vai fazer o uso do a com o artigo e o a craseado. Use corretamente ao, aos, o a craseado e as. E complete as frases a seguir. Use o a com o sentido do verbo haver ou a para completar corretamente as frases. Esse brincando com a criatividade não será necessário fazer. E terminamos aí essa nossa atividade. Mas eu quero fazer um combinado com vocês. Tivemos esse texto, um infográfico, que foi pouquinho. E apenas a página 277. Eu sei que hoje é sexta-feira, porém, nós temos uma pendência no livro de língua portuguesa. Quando iniciamos a pandemia, o maior sonho era que nós retornássemos logo e fizéssemos a parte de interpretação do texto em sala de aula. Já que é gostoso a gente ler o texto, estar discutindo ele com vocês. E a partir de hoje, nós começaremos a inserir nas nossas atividades de língua portuguesa essas atividades que ficaram pendentes. A primeira delas, tome nota aí, você vai abrir o seu livro lá na página 30, que foi o primeiro texto que nós deixamos sem fazer. Então, olha, além dessa atividade, nós vamos ter a página 30, 31, 32 e 33, para que a gente possa estar finalizando esse livro. Ele é um texto super gostoso. Eu só vou dar para vocês, assim, algumas dicas. É o Vovô Conserta Tudo. Era um vovô que gostava, né, de fazer reparos, de não jogar tudo fora. E ele... sempre que alguém ia jogar fora algo, ele falava, não, vamos consertar, vamos reaproveitar. Já que estamos falando de reciclagem, esse texto ele é propício para isso. Você vai ler o texto, é um texto de fácil interpretação, vai fazer a interpretação da página 31 e da página 32. Na página 32, lá no finalzinho, você tem relacione corretamente A para ditongo, B para hiato, C, encontro consonantal, D para tritongo e E para dígrafo. Vou fazer um lembrete. Ditongo é quando nós temos dois sons vocálicos na mesma sílaba. Hiato, quando a vogal ela fica separada, o som vocálico fica separado. Por exemplo, saúde, o U ficou sozinho, aí nós temos um hiato. Encontro consonantal, encontro de duas consoantes. Tritongo é o encontro de três sons vocálicos na mesma sílaba. E o dígrafo? Dígrafo é o encontro de duas consoantes com apenas um som. Por exemplo aí, ó, fiel. Quando eu separo fiel, o I fica separado do E. Então nós temos aí um hiato. Outra palavra, carinho, o que está em destaque é o NH. Olha aí um dígrafo. Averiguei. Vocês estão vendo que nós temos três sons vocálicos na mesma sílaba? É um tritongo. O trazer, TR, ficou destacado. TR é o encontro consonantal. Tem o T e tem o R. E para finalizar, lá na página 33, nós temos forme famílias como exemplo. Aí o exemplo tá banana, bananeira e bananada. Nós vamos formar substantivos derivados. Carta, pode ser carteiro, cartaz, cartão. Borracha, borracheiro, borracharia. Agulha, agulhada, agulheiro. Barraca, barraquinha, barraqueiro, barracão. Flor, florista, floricultura. Todas são palavras derivadas. Escreva o que se pede. Um aluno. Nessa fala aí, um aluno, você vai destacar o artigo e classifique. Qual é o artigo? Um aluno. Um é artigo e o aluno é substantivo, não é isso? E esse um é artigo o quê? Definido ou indefinido? É artigo
indefinido. Então, você vai colocar um artigo definido. Indefinido, gente. Livraria, ele quer saber o primitivo correspondente. Livraria tem origem de qual palavra? Livro, né? E lâmpada, acentue, você vai escrever novamente lâmpada, colocar o acento e escrever o nome do acento, se é acento agudo ou circunflexo. Rapaz, ele quer o aumentativo e o diminutivo. Rapaz, rapazinho e rapagão. Depois, inteligente, superlativo absoluto. Lembra dos adjetivos? Inteligente é um adjetivo, né? Ele quer que você escreva ele no superlativo absoluto, aquele que termina com íssimo. Então vai ficar o quê? Inteligentíssimo. Não esqueçam do acento no i, hein? No ti. Circule o verbo das frases e escrevam no pretérito. O pretérito é algo que já passou. Então vamos lá. Eu farei as pipas. Farei está no futuro, né? Futuro do presente. Se eu farei, você vai circular o farei. Como que ele fica no pretérito? Eu fiz. Não precisa nem escrever o eu não, tá? Ele pediu para escrever só o verbo. Tu trabalhas no escritório. Vai ficar como? Tu trabalhaste. Você brincará no quintal. Você brincou no quintal. Então, vai ficar somente o verbo brincou. Eles correm no parque. Eles correram no parque. Pretérito, tá? Não pode colocar com on não, que senão vai ficar correrão, futuro do presente. Ana Maria e eu iremos à escola. Se nós iremos, no pretérito fica nós fomos. Então, ó, letra A, fiz. Letra B, trabalhaste. Letra C, brincou. Letra D, correram. E a letra E, fomos. Essa parte de gramática, ela já foi toda feita, né? Aqui no nosso vídeo. Vai ficar faltando apenas você fazer a parte de interpretação. Então, estamos combinados. Além da atividade de hoje, acrescentei mais essas atividades da 30 até a 33. E não acabou ainda. Para finalizar, nós temos essa atividade de arte. Essa daqui. Eu fiz com tinta azul, porque era a única que eu tinha disponível aqui em casa. O que acontece? E também não é para ficar assim cru como ficou a minha não, tá, gente? Vocês primeiro irão pintar. Aqui embaixo você pode pintar de verde. O tronco você pode pintar ele de marrom. Vai ficar lindinho. Vocês podem observar que mesmo assim entre um galho e outro, se você prestar bem atenção, você consegue identificar, ó, pássaros. Estão vendo? Pode fazer um colorido bem bonito no pássaro. Faz um verde, faz um amarelo, faz um alaranjado, faz um azul, né? Para lembrar as nossas araras. Você vai pintar os pássaros, ó, aqui embaixo, o tronco e os pássaros. Pintou, fez um colorido legal, você vai pegar a tinta que eu mandei para você lá no seu kit e com a ponta do dedo, sujando o dedinho mesmo. Vamos relembrar, né, o nosso tempo de jardim de infância, já que vocês estão se despedindo dessa fase do fundamental, né? E vou fazer aqui, ó, pontinhos, como eu fiz, espalhadinhos. Não precisa colocar muito, não. O objetivo é que realmente saia a impressão digital de vocês mesmos. Então, não coloca muito para não ficar... Olha aqui, deixa eu mostrar a vocês o que acontece quando a gente coloca muito, tá vendo? Ele pode correr o risco de escorrer. Então, coloca pouquinho assim sobre os galhos, como esse que eu fiz. Eu deixei o potinho de tinta, enviei para vocês. Deixa secar para poder me enviar. Não esqueçam de colocar o nome, certinho? Combinado? Então, ó, façamos as atividades, aproveitem o final de semana, porque segunda-feira tem mais. Nos vemos na nossa próxima dica online.